Botafogo vence o time do Fortaleza, 2-0. Ceará empata em Manaus sob o calor senegalesco de Manaus. E nosso Iguatu, rapaz, nosso Iguatu acabou perdendo a chance de subir para a terceira divisão do futebol brasileiro. Levou 3 gols dentro de casa, Iguatu, 3-3. E na abominável cobrança de penalidades, acabou caindo fora, não subiu. Aliás, eu vou te contar, hein? Tirando o Floresta, que se manteve, para o futebol cearense, foi ruim, hein? Foi ruim, hein? O Ferroviário fez uma campanha horrorosa, caiu. O Atlético também caiu, né? Quem foi que caiu mais? Quem é que falta? O Maracanã também caiu, né? Que coisa horrorosa. Mas caiu, né? O Ferroviário caiu, sim. Tá ruim, hein? Ficou só o Floresta e olhe lá. Bom, mas nós estamos iniciando mais um programa com a bola toda. Estamos mais uma vez ao lado aqui do nosso querido Sérgio Redes. Escreve toda sexta-feira um comentário especial para o Jornal Povo. Aliás, o jornal foi sobre Valdir Cabral, o eterno presidente do TRMA, que faleceu, né? Ele que era um ouvinte desse programa, amigão do Lula Pereira, quando Lula aqui esteve, e foi realmente a nota triste no final de semana. Estou ao lado do Norte Nogueira, o repórter, e o comentarista Tom Alexandrino, que acaba de traçar uma curimatã com aquela categoria. Ô, peixe bom. Demora um pouco, né? Muita espinha e tal, mas o cabo de Itauá, acostumado com peixe de açude, ele não tem problema com ele, não. Bom, pode mandar rodar aquela aberturazinha, né? Tá tudo organizado? Então solta aí que é para o negócio ficar mais ou menos organizado. Eu digo aqui com brincadeira, não crie expectativas, é melhor criar galinhas. Com as galinhas você tem ovos, você pode comer, pode vender. Mas eu quero dizer o seguinte, havia uma enorme expectativa em torno desse jogo do Fortaleza contra o Botafogo. Será que o Fortaleza tem condição de bater o Botafogo? Não vai ser fácil. O empate será um bom resultado? Eu até achei que sim, sabe? De maneira antecipada. O fato é que o Fortaleza perdeu por 2-0. O jogo continua fazendo rolar muita discussão, né? Muito papo, mas eu percebo que a torcida do Fortaleza, que está em estado de êxtase e com toda a razão pelo belíssimo papel desempenhado, ela não ficou tão chateada. Ela aceitou. Porque é aquela história, eu até chamava a atenção dos meus colegas há poucos instantes para o xadrez, né? Quando a partida termina, o cavalheirismo impera, né? Quem perdeu vai lá e abraça o vencedor, né? Dá o vencedor a glória. Eu acho que tem que ser assim. O Fortaleza foi superado pelo time que joga o melhor futebol do Brasil. Já perdeu dentro do campeonato. Pode fazer aqui amanhã, hoje ou amanhã, uma partida ruim. Mas o Botafogo, do jeito que está estruturado, com o time que vai a campo e com o banco que ele tem, é difícil conter o Botafogo. O Fortaleza, eu acho que foi bem, até certo ponto. Poderia ter feito, é um reparo pequeno que eu faço. Estou aqui para culpar o Vojvoda, nem o time, nada disso. Não tem essa história de, depois que aconteceu, eu não disse. Comigo não tem esse papo. Mas eu quero saber da opinião dos amigos. Eu vou começar por Serginho. Conversei em off com o Serginho, e Serginho disse, Wilton, rapaz, o nosso Vojvoda não acertou a mão. Eu também tive uma opinião, achei 4-3-3 quando ele anunciou 3 atacantes. Até bonito, é ousado, mas dizem que a maior virtude, a coragem é a maior virtude de um defunto, né? É de Machado de Assis, né? Muito bom. Mas é do Machado de Assis, né? Fortaleza teve coragem, né? Coragem a gente teve. Agora, não teve foi capacidade para conter o Botafogo, dobrar o Botafogo, que é um time que joga uma bola enorme. O que é que o meu querido Sérgio Redes teria
a dizer a respeito desse jogo? Estou curioso, Sérgio. Boa noite. Não, boa noite a todos. Não tem crítica específica a ninguém, porque o técnico, ele monta um time e ele acredita no time que ele monta e ele imagina algumas situações em que as coisas vão funcionar como ele está imaginando. E nem sempre é assim. Eu, quando vi, tá, o Breno na ponta direita e o Moisés na ponta esquerda, ou vice-versa, sabe? Eu falei, o time vai se fechar e vai fazer uma tentativa de jogar em velocidade com esses dois jogadores arrancando no momento que pegarem a bola. Né? E eu percebi isso, eu vi de novo hoje os 17 minutos iniciais. Só que o Botafogo marcou isso. O Botafogo com 17 minutos de jogo, ele tinha 7 faltas, contra 2 faltas do Fortaleza. Então, o Fortaleza recuava e ficava embaixo marcando porque era pressionado. O Botafogo fazia um toque de bola, ele vinha recuando e ficava numa situação como essa. As roubadas de bola, tinha que fazer uma saída de velocidade, porque ainda mais porque o Fortaleza recompõe, o Botafogo recompõe rápido, como o Fortaleza também recompõe. E nós tivemos algumas investidas de Moisés, teve uma que poderia até ter saído um gol, né? Mas aí eu fiquei me perguntando, diante dessa... Eu nunca tinha visto o Fortaleza jogar com esses dois jogadores, sabe? E entrar em campo, cada um com a... Jogou não, de alguma vez o Fortaleza com os Moisés dois? e o Moisés e o Breno Lopes? Já entraram. Não, entraram assim depois, durante o jogo. Não é usual. Mas você não... Já quando, em ocasião em que o Breno Lopes fez a descentralizada. Fez a descentralizada. Mas assim, entendeu? Então eu acho que isso era uma intenção constante. E uma coisa eu percebi mais, a perda de meio campo imediato, desde o princípio do jogo, porque você tinha um jogador a mais do Botafogo no meio campo mesmo. O Almada fechava, entendeu? E era o cara que vinha pegar a bola para dar início à saída de bola, e faltou claramente um jogador no meio campo, entendeu? E outra coisa que me chamou a atenção foi que o Hércules ficou o tempo inteiro destruindo ele, que é um elemento que apoia o ataque. Que ele faz gol, que ele entra, corre, se movimenta. Então, eu acho que teve essa aposta nesse tipo de jogada, que o Botafogo estudou o Fortaleza. Por isso que ele matou com as faltas. Porque o que ocorre? O Fortaleza, né, pelo menos falo e tudo, eu não tenho certeza absoluta se é assim, mas é uma das equipes que tem menos posse de bola, mas que faz a transição mais rápida. Isso. E essa transição, o que ocorre? O Botafogo matava com falta. Inclusive, o jogo, ficava meio indignado com o juiz. Eu falei, tem um rodízio de faltas aí e o juiz não está ligando muito para isso e tudo. E aí ficou quase impossível fazer essa jogada. E aí o ataque você não vai ter mais. Bom, o que se viu também? O Fortaleza se fechou bem. No primeiro tempo, o Botafogo ficou o tempo inteiro com a bola, mas não conseguiu oferecer grandes perigos, uma vez ou outra só, entendeu? E o goleiro não teve que fazer nenhuma grande defesa, entendeu? Enquanto que o goleiro do Botafogo assistiu o jogo. Então, eu acho que não é falha, porque falha é uma outra coisa, mas é uma aposta de uma tática, entendeu? Que, a meu ver, teve dificuldade de funcionar. E passou a ter mais dificuldade ainda quando esses jogadores ficaram sem muito espaço e o Luthiero ficava numa luta inglória contra 2 caras de 1,90 m, enorme. O Luthiero não conseguia executar, não conseguia prender a bola, ele ia para o choque, perdia, entendeu? Quando ia, e ficava correndo para lá e para cá e tudo. Acho que o jogo pode servir de lição, entendeu? O Fortaleza dançou no meio-campo, logo no princípio. Eu encontrava o Renato Abreu, que é um jornalista amigo nosso, e que sempre aos domingos, todos os domingos, a gente se encontra e leva um papo. Ele é torcedor de Fortaleza. E aí, de repente, ele chegou para mim, e eu, claro, uma licença poética, não estou dizendo, fazendo acusação, porque é inevitável, porque o treinador paga o pato logo, né? Quando ele chegou, eu disse, rapaz, e aí? Aí eu disse, até brincando, eu digo, meu querido Renato, a apoteose corrompe. Aí, eu disse, eu acho que o nosso Vojvoda
quis encarar o Botafogo. Teve um momento do jogo ali que ele podia evitar o pior, encharcar o meio campo. Mas tudo dentro, naturalmente, daquilo que a gente compreende. O Fortaleza quis até fazer alguma coisa. O treinador, quando ele fez as modificações, tirando um atacante por outro e tirando um meio-campista por outro, ele quis continuar acreditando que podia ferir o Botafogo. Ele até tentou, ele não pôde. Ele não teve a condição. Porque disse o Serginho, Botafogo bem estruturado, marca forte e não tem escrúpulo em fazer falta. Eu dizia isso na nossa transmissão. Eu digo, o Botafogo não tem o menor escrúpulo em fazer falta. Se for para matar a jogada, pode ser quem seja aí, ele mata. Então, time bem estruturado, de bons jogadores. Esse Alexandre Barbosa joga muita bola. Que jogadorzão, né? Que jogadorzão. E todo mundo joga bola ali. E o esquema do time dele é interessante. Mas eu vou ter a opinião dos nossos amigos e depois eu vou colocar aqui uma outra situação esquemática, digamos assim. Me diga uma coisa, o meu querido Nod. E aí, como o amigo recebeu o resultado na faixa do normal, esperava mais, o Vojvoda poderia ter sido até mais defensivo, ter prendido mais a bola, marcado mais o Botafogo. Aliás, destacar essa bravura do Fortaleza, não é, Nod? Boa noite. Boa noite, Wilton, Serginho, Tom, turma da técnica, aqueles que nos acompanham em casa. Wilton, eu vou começar por um resumo. O Botafogo venceu, não é porque foi melhor do que o Fortaleza no jogo. O Botafogo venceu porque é melhor do que o Fortaleza. Ele tem um elenco melhor do que o Fortaleza. Ele tem uns desequilíbrios, como ele teve. Ele perdeu 2 partidas em casa, salvo engano. Uma para o Cruzeiro, que foi um desastre, foi 3-0, e uma outra para o Bahia, 2-1. Eu lembrei agora. É um time que dificilmente ele perde lá. Mas ele teve aqueles momentos de desequilíbrio que são normais numa competição grande, longa, como a Série A, e ele perdeu esses 2 jogos. Mas o Botafogo se preparou porque ele sabia que era um jogo para ele, não era uma decisão, mas era quase uma decisão. Porque quem vencesse esse jogo aí, ganhava fôlego e ganhava ânimo para continuar lutando pela liderança e chegar ao final ali na frente, embora falte muita coisa ainda. Para mim, o melhor jogador, viu, Serginho? Você não citou, mas para mim o melhor jogador do Fortaleza foi o Bruno Pacheco. Eu também acho. O Bruno Pacheco. Também acho. Esse, ele tentou subir, ele marcou, ele voltou, ele fez de tudo. E começou a se destacar logo no primeiro tempo. Inclusive pegou o Luiz Henrique ali na hora isso, que o Luiz Henrique... aquele Luiz uma Henrique, fera, né? Porque aquele Luiz Henrique, eu vou dizer uma coisa, é difícil. Eu já tinha falado dele aqui. Eu agradeci quando ele saiu, viu? É porque ele cansa muito, porque ele é muito exigido. Agora, para você ver a coisa, não é que o Fortaleza não tenha elenco, a questão, a diferença é no nível de qualidade. O Botafogo tirou o Luiz Henrique, o Antônio Jorge, aí tirou o Luiz Henrique, quem foi que entrou? Tiquinho Soares. É tudo desse jeito. Aí depois entrou Danilo Barbosa. Aí depois entrou aquele Matheus Martins. Que joga pra caramba isso. Rapaz, aí fica difícil. O Botafogo lá, ele se preparou para o jogo, ele sabia que não era fácil ganhar do Fortaleza, mas ele fez o jogo, não é que fez o jogo ficar fácil, não é que tenha sido fácil, mas ele tornou a vitória dele bem possível e bem prática dentro do que ele tinha em condições. Foi um jogo muito complicado para o Fortaleza. Ele tentou sair, o Wilton falava muito bem, ele foi até ousado em determinados momentos, Fortaleza foi, principalmente no primeiro tempo. E depois que tomou o primeiro gol, então aí foi que abriu, porque ele tentou, ele acreditou, porque o Fortaleza, o estilo do Vojvoda é esse. Ele não desiste nunca. Ele nunca acha que está perdido, ele sempre acha que tem alguma coisa. E ele diz isso no próprio vestiário, ele diz, não, nós não somos menores do que ninguém. E isso é bom. O time vai levar confiança do jogador. Agora o Botafogo, para mim, foi um resultado perfeitamente normal. Não seria normal se tivesse sido 4 ou 5-0, como aconteceu naquele desastre lá em Cuiabá. Mas contra o Botafogo lá, normal 2-0 contra qualquer equipe. Não só contra o Fortaleza. Basta ver que no jogo, agora, há uns 15 dias, semana passada, retrasado que eu assisti, o Botafogo meteu 4 no Flamengo e poderia ter sido mais. O Flamengo está no mau momento? Tá, mas o Flamengo também tem estofo. O Flamengo também tem elenco. O Flamengo também tem um poderio. Quer dizer, o Botafogo lá, no momento, e o Wilton falava isso no começo com muita propriedade, joga o melhor futebol do Brasil, no momento tem um certo desequilíbrio, mas já que agora ele aprumou o shot. Esse Alexandre Barbosa, Wilton, você lembrou? Ele viria para o Fortaleza. Inclusive, ele acertou tudo com o Fortaleza. Aí, quando o Botafogo entrou na parada, aí o dólar falou um pouco mais alto, ele terminou vindo. Só que no começo, os primeiros jogos dele não foram bons. Ele chegou a ser expulso, ele chegou a fazer faltas violentas, perdeu a titularidade, inclusive, em alguns jogos, mas depois que adaptou-se, né, se adaptou e aprumou o shot, realmente é um bom jogador. Resultado, para mim, normal.
Até porque o Fortaleza tem um jogo a menos. Esse negócio de criar expectativa eu também não gosto muito, porque o torcedor agora só fala em título. Só fala em título. Eu continuo falando. O título do Fortaleza é ficar entre os 4. Eu também acho. É a minha opinião. Eu sempre disse isso. Eu nunca alimentei muito essa coisa, por observar que o caminho é íngreme. Mas tem tempo, ainda está aí, está na parada. Fortaleza vence o Internacional e não volta à liderança. Isso. Volta à liderança antes do Fortaleza jogar. O jogo vai ser lá, vai ser lá. Mas o Inter não está com essa bola, não. Eu acho que o time do Fortaleza jogou de uma forma que ele usa também. O Fortaleza é previdente, o Fortaleza sai bem do contra-ataque, faz bem a transição, é um time que se aplica. Ele se preparou para enfrentar o time do Botafogo e pensou alto, não é um erro, embora eu ache que em determinados momentos você tem que fazer uma leitura assim, até menos, sabe, baixando um pouquinho a bola, porque o jogo pede. Olha, os sistemas de jogo são como as marchas do carro, né? O jogo pede a marcha, se é a primeira, a segunda, a terceira. Determinados esquemas, o jogo pede. O jogo pede, ele mostra para você. Mas muita gente não enxerga, ou não quer enxergar, ou acha que tem uma outra solução. Perfeitamente. Mas eu quero saber da opinião abalizadíssima, da elegância dos comentários, nosso querido Tom Alexandrino. Boa noite. E o peixe, beleza, né? Peixezinho, você se lembra logo do interior, né? Tudo bom, Tom? Aquele gostinho de barro. Tem também gostinho de terra. Muito boa noite, né, Wilton? Boa noite, Serginho. Boa noite ao Nod, ao torcedor que está nos acompanhando. A gente faz 2 tipos de avaliação, né? Eu acho que aquela de temporada, do que representa a derrota para o Botafogo e do que representa o adversário nesse duelo direto. E também a gente analisa o jogo, né? Porque é importante a gente analisar as nuances da partida, o que poderia ser feito, o que não deveria ser feito, não sendo querendo ser engenheiro de obra pronta, ou depois que o touro se deita, a gente quer alisar a cabeça dele, né? Então tem que ter muita cautela nisso. Botafogo, ele é o melhor time do campeonato, de elenco, de conjunto e principalmente de estrutura dentro de uma partida. Quando você enfrenta um adversário direto por uma briga, a sua margem de erro ela tem que ser 0 ou próxima de 0. A margem de erro do Botafogo no jogo ficou próxima de 0, com exceção da tentativa do Almada de uma finalização que gerou um contra-ataque para o Fortaleza, mas a equipe do Botafogo é muito bem postada, principalmente para a sua recomposição defensiva. Ele fecha com os 3, né? O Bastos, o Barbosa e o Gregory, que fica ali à frente dele, para poder liberar os 2 laterais e, a depender do que o jogo exige, segura um lateral até o meio-campo e libera o outro com a profundidade. É uma equipe equilibrada em todos os seus setores. Então, por esse aspecto de temporada de campeonato, começou o Brasileirão hoje. Você olha para o Botafogo, favorito ao título. Fortaleza, ele se credenciou a viver esse momento. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei em outra situação, até discordaram de mim na redação, né? Fortaleza, ele não é favorito ao título, mas ele se credenciou e se tornou um candidato a brigar por esse título. Então, existe a diferença entre as 2 terminologias e o que envolve uma temporada de competição como é a Série A. E em relação ao jogo, né, por si só, eu entendo o Vojvoda porque ele confia no seu elenco, ele confia no que ele construiu. Então, ele imaginou que com a postura dentro de campo, suas principais peças iriam dar resultados e, naturalmente, poderia ter um nível competitivo de enfrentamento maior. Primeiro ponto, Fortaleza não conseguiu competir. O Hércules ficou sobrecarregado na marcação ao lado do Lucas Sacha porque o Breno Lopes tem dificuldade de recompor. Tinha muita dificuldade de acompanhar no primeiro momento o Cuiabano e depois o Marçal. Nenhum no ataque recompõe. Muita dificuldade. Então, é um momento em que ele tentou fazer uma mudança. Eu acho que aquela postura de 3 volantes, onde fecha muito bem a casinha, era o ideal, era o que eu imaginava para a partida. Mas eu acho que vai muito na conta do que ele confia, né? Ele está ali com o grupo durante o ano inteiro, treina todos os dias, está ali na pré-eleção, entende o nível de confiança de atletas, o que um jogo dessa magnitude representa e exige para os seus jogadores, mas a gente tem que trazer a pontuação de talvez uns equívocos cometidos na partida, né? Moisés não estava bem, mas o Breno Lopes estava pior. Deixar o Breno Lopes até o final da partida, ou não começar com o Pikachu, que fecha melhor aquele espaço, mas são detalhes que fazem parte.
eu acho que está dentro de um fluxo normal de campeonato. Você não vai ganhar todos os jogos, você não vai pontuar todos os jogos. Em algum momento você tinha que perder, mas mantendo bem essa regularidade, o Fortaleza pode conquistar coisas grandiosas na temporada. Eu, indagado a respeito de sistema tático, depois de eu dar uma olhada, um bocado de esquema e tal, eu disse, olha, não existe sistema tático infalível. Não existe. Essa história de que você compra o esquema no supermercado, isso é conversa. Você chega no supermercado, me deu um 4-3-3 aí, mas do bom. Entendeu? Compra aquele livro do esquema, me dá uns 3-5-2 aí que eu preciso desse. Não é receita de bolo também, né? Como o Serginho gosta de dizer. Mas há determinadas coisas que chamam a atenção. É esse o reparo que eu gostaria de fazer. Quando na transmissão lá pela Verdinha anunciaram o Fortaleza com Breno, com Lucero e com Moisés no ataque, eu disse assim, vixe, eu fiz assim, né? Aquela maneira formal da gente se comunicar. Eu digo assim até, o Vojvoda está com coragem. Está com coragem. Aí eu comecei a explicar, eu digo, olha, na hora que esse time aí for atacado, ele não vai ter jamais uma recomposição confiável com o jogador Moisés. Não tem, porque o Moisés, ele não é nem meia, ele não tem nem jeito de armar, e nem é forte no combate, é até desajeitado. Ele não vai ter uma ajuda, aquele recuozinho, né, que se dá de um homem da frente, do Lucero, esse aqui não vai ter mesmo. E eu disse muito pior do Breno. Eu não sei como é que o Fortaleza vai se haver com 3 jogadores no meio campo, por mais guerreiro que o Sacha seja, por mais guerreiro que o Hércules seja, e pela movimentação do Pochettino que fica prejudicado. Aí você vê o Botafogo. O Botafogo ele joga num 3-5-2. Ele joga até num 3-4-3. Ele começa com um volante Gregory e 2 zagueiros, e os alas, eles têm procuração, ou tem, digamos assim, um documento, está aqui, assina e pode ir embora, acabou. Luta renhida no meio campo e na frente a entrada do Luiz Henrique na diagonal o tempo todo, e a troca de passe. Tem uma troca de passe lá no Botafogo, que rapaz, o Fortaleza procurou a bola e não encontrou nem bola nem jogador. Eles finalizaram mal. Foi. Então, quando eu vi essa formação, eu digo, vai ter que ter um recheio no meio campo. Mas o Fortaleza foi bravo, ele segurou a onda. Ele sacrificou os seus atacantes que ficaram. Teve uma chance que o nosso querido Breno pipocou. Aquela jogada puxada pelo Moisés, se ele dá um carrinho na bola, ele teria chegado primeiro que o goleiro, ele pipocou. Ele puxou o freio de mão. Ele puxou. Claramente. Um detalhe, viu, Wilton? A gente vendo pelo ângulo que eu vi diferente daquele, a bola não foi direta, ela foi desviada. Foi desviado. Foi desviada pelo jogador do Botafogo. Houve desvio que amorteceu um pouco, né? Que, aliás, tirou um pouco a bola da rota, da trajetória da bola. Ele iria chegar com a bola no pé. Só que esse desvio ficou a bola mais para o goleiro do que para ele. Mas dava para ele ter chegado. Dava para ele? Ele não acreditou. Isso. Ele pipocou, rapaz. Ele teve medo do tamanho do goleiro. A palavra é essa. O Breno, ele é um bom jogador, mas o Breno tem umas coisas assim, ele arrega. Ele, de certa forma, ele arregou. Mas deixa isso para lá. Isso é isolado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando aos 20 minutos eu fico olhando ali detidamente, 20 minutos, segurou a onda, né? Eu digo, não vai chegar na área do Botafogo. O Botafogo não deixa. O Botafogo é sufocante, é incessante. Ele vai ter que mexer, ele tem que tirar um atacante. Se você tem 3 jogadores aqui na frente que não estão auxiliando em nada, que não correm atrás, nem por favor, sobrecarrega. Então você tira um atacante e bota um cara que marca. Se é insuficiente, você tira mais um atacante. Se ele tirasse o Lucero no jogo, ele teria feito certo. Ele colocaria um outro volante para correr atrás, que ali era correr atrás do Botafogo. Não deixar o Botafogo jogar. Ele tirou um atacante e colocou outro. Tirou um meio-campo e colocou outro. Ainda tirou um quarto zagueiro e botou um Felipe Jonathan para atacar. Ali eu acho que ele deveria ter complicado mais a vida do time do Botafogo. Só isso. Poderia ter até empatado, né? Perderia o jogo, desculpe, de qualquer forma. Então, eu digo o seguinte, essa história de esquema de jogo é o jogo que pede como a marcha do automóvel. É isso.
Há momentos em que você quer sustentar um 4-3-3 e não pode. Então você tem que mudar de ideia, pô. E você tem que mudar rápido. É o carro em movimento, você tem que mudar o pneu. Então eu acho que ali ele tem que ter tido mais rapidez, meu querido Serginho, porque o Botafogo ele joga de uma maneira variada. Ele pode chegar com 3, pode chegar com 4, 5 atacantes até. Ele começa com 3 ali atrás e procura jogar e não deixa jogar. Então eu acho que só aquela oportunidade de encher o meio campo ali, eu acho que ele poderia ter feito essa alteração. Mas a dificuldade que o técnico encontra e o jogador encontra no campo também é porque a proposta do contra-ataque ficou muito patente. Então, para você mexer e mudar uma coisa ou outra, você vai dizer assim, quer dizer, rápido, né? Não está dando certo. A proposta ficou inviável. Vamos dizer, ficou inviável, mas vamos dizer que o zagueiro do Fortaleza faz a cobertura direita e acaba saindo um gol. Porque podia sair um gol também a favor do Fortaleza a qualquer vacilo do Botafogo. Então ele só vai mexer no padrão que ele criou lá pelo meio do segundo tempo. Antes ele não vai mexer, porque é uma coisa que ele acreditou e ele viu que poderia acontecer. E se o juiz, nas 7 faltas de rodízio que os jogadores do Botafogo ficassem fazendo, se ele fosse um pouco mais rigoroso, ele foi dar o cartão na última falta. Entendeu? Todas as bolas porque o Fortaleza andou tomando bola e o Moisés andou levando umas 2 ou 3 vezes. Entendeu? Teve uma que ele não deu, o próprio Júnior que estava comentando o jogo falou, isso é uma falta clara, porque o Júnior é Flamengo e o jogo está contra o Botafogo lá, comentando, né? Então eu acho que a dificuldade dele foi reorganizar o pensamento, porque você pensa uma coisa, aí você, sabe, para você virar a cabeça e tá, mexe aqui, mexe ali, tudo. O time sabia que ia jogar com aquela escalação. O time devia saber. O Brits ali. O Brits é um cara, por exemplo, que com o Pikachu, o Brits tem força para ir lá na frente e voltar. É um leão. Ele marcou o lado dele e ficou bem no jogo. Ele segurou tudo que era por ali. Né? Mas foi isso aí. Eu acho que nós todos vimos o jogo assim e o futebol é tão rico que permite esses ângulos variados da gente eu ia até completar o meu pensamento. Eu falei em termos de esquema tático, eu digo o híbrido. O híbrido é uma reunião de todos os esquemas. Você usa de acordo com a necessidade. Embora eu tenha uma preferência pelo 4-4-2. O 4-4-2, você começar um jogo daquele com 4-4-2 seria o ideal. Porque você tem 2 linhas de 4. Você tem 8 defendendo, no mínimo. E quando você não pede uma ajuda de um dos que ficam na frente. Fica um lá na frente, né? E esse outro volta também para marcar, fazer aquela linha de 5. Pode ser até 4-5-1. Então, eu acho que o 4-4-2 deve ser o esquema para você começar qualquer jogo. Qualquer jogo, eu acho assim. E aquele jogo pediu isso. Pediu isso. E o Fortaleza tem os elementos para fazer aquela função. Ele tem Zé Edson, que é um gigante, embora esteja fora do time. Ele tem o Pedro Augusto, que em termos de marcação é um jogador que sabe fazer Sacha a função. Fez uma grande partida. Grande partida, de novo. Ele tinha condição de 4 jogadores ali, 4 feras. E o brigando. Solto por dentro. Pois é. Então, eu acho que só esse aspecto, viu, Nodi? Nesse ponto, eu acho que ele teria que ter agido mais rápido. Eu achei. Poderia ter sido mais previdente, né, Wilton? Agora, só que o Vojvoda é assim, né? Ele acredita naquilo, como você falou, ele acredita naquilo ali, naquele esquema, acredita nos jogadores e acha que vai dar certo. E vinha dando certo e quase sempre dá certo. Agora, o futebol é isso. Não, por exemplo, um dos fatores que eu acho que também contribuiu para a não produção desse meio de campo do Fortaleza que foi engolido. O Pochettino. O Pochettino foi um ponto nulo. Não, mas é porque ele não pôde jogar, não é porque ele não quisesse jogar, não. É porque ele, olha, sabe quem não criou a função? Fez o trabalho da... O próprio Hércules, que tem gás. Ficou sobrecarregado. O Pochettino ficou um mero marcador. Se os 3 atacantes
viraram meros marcadores, quanto mais quem é meio campo. Aí você não produz dali para frente. E quando o Pochettino não tem essa liberdade, quando ele não tem essa produção dele, o time perde. Aí você vai, quem é que vai alimentar 3 jogadores na frente? A não ser num caso esporádico, como aquele que aconteceu do Moisés, numa saída de bola errada do Botafogo, que acabou originando aquilo ali. Fica difícil, complicado. Depois que acontece, também a gente fica analisando algumas situações. Tudo bem, eu não estou aqui. Não, e eu concordo com você. Essas conversas são todas boas. Por exemplo, você está falando uma coisa, eu também, o Pochettino, se lembra do jogo contra o Sport, que foi Pochettino, Lucheiro e Moisés, entendeu? Foi. Que o Pikachu voltou mais aqui fechando e o Pochettino caiu pelo lado direito. O Pochettino se saiu muito bem naquela partida. Então tem várias opções. Né? Você, um 4-4-2 não seria o melhor para começar o brinquedo ali, não, rapaz? Depende se os jogadores cumprissem a função. Porque, em tese, a estrutura do Fortaleza, quando se defende, é no 4-4-2. Ele deixa o Pochettino, nessa grande fase do Pochettino, que ele vem vivendo no Fortaleza, ele é o segundo homem ao lado do Lucero quando não tem a bola. Para ter a facilidade e a liberdade de levar, de carregar esse piano até o ataque, né? E aí você tem 2 pontas que fecham muito bem os espaços, às vezes uma linha de 4, e a depender do tipo de jogo, o Pochettino fecha uma linha de 5, como já aconteceu em vários jogos. Só que um jogo tão estratégico, tão de xadrez, como foi a partida contra o Botafogo, se você tem uma lacuna, você precisa tirar o preenchimento de onde está bem para preencher aquela lacuna e deixar a lacuna aqui. O Sacha teve muita dificuldade em ajudar o Pacheco na cobertura porque tinha uma lacuna no meio. Porque o Breno Lopes sobrava nessa recomposição, que o Pikachu é bem melhor nesse aspecto, fecha muito mais. O Pikachu ele já é mais do sistema que o Fortaleza usa. Exatamente. Mas quando você tem uma lacuna, você corre o risco. É, porque o Louro já está me chamando a atenção ali e me prometendo sanções. Eita. Se eu não parar o programa para o intervalo, né, Louro? Louro é quem manda nesse programa, rapaz. Sabia? Pois vai, dá uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo do programa Com a Bola Toda. Se viram, ficava bom, Viana. Um abração aí pro Viana, grande Viana, todo o seu pessoal na Ótica no Centro, né? Viana é gente finíssima. Ah, rapaz, deixa eu me ver aqui. Trabalhador, é o Paulo batalhador. Rogério, o grande trabalhador. Paulo Rogério me encontrou ontem lá no restaurante Caravelle, disse que era assíduo do programa, mas há muito tempo. Paulo Rogério, um abração para você, meu amigo. E para todo o pessoal bom e amigo de Juazeiro do Norte, rapaz, a nossa sucursal, o nosso consulado, porque eu tenho uma sucursal em Juazeiro, que é o Vicente Reginaldo. E o Sinésio Souza é o nosso consulado, é o cônsul para assuntos do Crato. Vê se eu estou mal. Vê se eu estou mal. Um abraço, portanto, a esse pessoal. Isso. Ainda tem o Irlã, né? Galinha o ponto caipira. da galinha caipira. No dia que você for a Juazeiro, vá nesse ponto da galinha caipira, que você vai ver o que é bom. Eu só ia pro Paulo do Eu ia pro Paulo do Guarda, né? Agora eu vou pro... Não, o Paulo do Guarda está superado nesse ponto. A galinha mesmo é a galinha da caipira. Mas hoje tem outro nome, o Paulo do Guarda, viu? Tem outro nome, está em Juazeiro também. Se progrediram. Mas o meu amigo Serjão teve um final de semana Cantinho tranquilo, do Franco. né? Cantinho. E triste, né? Com a morte do Valdir Cabral. Rapaz, horrível, porque foi um cara que praticamente foi abrindo as portas para mim quando eu deixei de jogar futebol profissional. Aí fui pro futebol de salão do Sumov, não sei o quê, e também fiquei com os fins de semana folgada, né? Aí ele que me levou para jogar no 11 cansado. O 11 cansado Eu sei da história, você já falou aqui. Tu conhece a história do 11 cansado? Não conheço não. É o seguinte, o pescador tem lá uma pesca que eles saem no sábado e chegam domingo, tipo 6 horas da manhã. Chega e tudo, cansado. E as mulheres vão tudo esperar. Os seus maridos não sei o quê. E aí, né, um lá saiu, um pescador saiu, aí a mulher falou assim, vamos para casa? Ele falou, não, eu estou cansado, vou jogar futebol. Aí nasceu o 11 cansado.
Vamos descansar. Então, um abraço para o Valdir, para o Geraldo, Cabralzinho, né? A turma lá, falamos sobre o Lula. E o sonho do Valdir foi sempre que o Terremar tivesse um campo. Né? Porque tinha o campo, mas não tinha arquibancada, não tinha essa coisa de estádio. E passou a ter. E quando eu entrei, o corpo dele foi velado no campo. Muito bem. Né? Então, o Valdir era uma figura maravilhosa. Ferroviário, não era pescador, era ferroviário. Ele trabalhou na Refesa. Isso. Como seu pai, né? Tem uma história. Exatamente. É. Expedito Chibata, Magela, muitos jogadores notáveis. Daci Pezão. Claudemir, jogava bola demais. Gavilã, cara. Gavilã, foi grande zagueiro durante muito tempo aqui. Gavilã ainda está nas paradas, não está? Quem? Gavilã? Outro dia saiu ele e o Zezé, fomos lá na Vilani, aí a gente não comeu um ovo de curimatã, porque a gente não tem a categoria. Mas a gente comeu a lagostina da Vilani, estava uma delícia. Ora, então ali o Mucuripe é um lugar... É um lugar bacana. É um lugar de poesia, bom, de tudo. Cadeiras cativas do programa, o Pádua Duarte, é Pádua? Você botou aqui Pádua. Botaram um acento aqui que está errado. Pádua Duarte, no bairro São Gerardo. Pronto, Gerardo. O Tidão Regis Júnior, Chico Chinelinha. Olha aí. Olha aí, rapaz. Todos do Benfica, no vai e volta. Esse louro tem cada uma. Nonato Castro está nos ouvindo. Grande Nonato. Gente finérrima. Diga aí, meu querido Cancão. Cadê o pedaço de bolo? Como é que é isso? Hilton fez aniversário. Não, o pedaço de bolo é o treinador ali, né? É o apelido do rapaz. Pedaço de bolo. Agora... Conhece pra caramba o futebol. Essas coisas eu não esqueço, não. Pois é, grande pedaço. Abraçar aqui a turma, os cadeiras cativos, o Gil, o senhor Deni lá na Cancorração, no Montese, o Bar do Babá, o pessoal tava lá, o Babá, o José Nogueira, o Preto, o seu Paulo de Tárcio, lá no Ferro Nigomar, o Euri Júnior, a Nova, o Neto, essa turma boa, lá no Bar do Zé Matuta, o Renatinho e a Alana estivemos lá no final de semana, meu amigo Santana Júnior também acompanhando o programa, Valdemar Dentista, rapaz, passou um tempo no Crato lá, agora voltou, já está aqui em Fortaleza de novo, mandou um abraço para você, seu conterrâneo, Valdemar Dentista lá do Crato. E o meu amigo Júnior Félix, ele que é cantor e artesão também, gente boa, mandou uma mensagem, está acompanhando o programa, um grande abraço para você. E eu vou finalizar aqui com o Tião Gomes. O Tião Gomes, ele produz derivados do caju. Ele me deu uma cachaça, você sabia que tem cachaça caju? Sei. Ele me deu uma cachaça ontem, eu não provei ainda não. Ele disse, rapaz, vai com o pé no freio, puxa o freio de mão, vai devagar. Ele produz 30 derivados do caju. Na Fazenda Paraíso, lá em Ocara, 30 derivados, né? Tem alimentação, cosméticos, bebidas, tudo de caju é com o Tião Gomes. Grande abraço para ele e para a dona Darlene, a esposa dele, me presenteou ontem com essa cachaça que eu vou provar nesses dias. Pois é, quero aqui mandar um abraço pro pai do Elmar de Lima. Seu Zé Dimar. Seu Zé Dimar. Seu Zé Dimar, torcedor do Fortaleza. A mamãe tá assistindo, papai também. Isso. Mamãe tá aqui em Fortaleza. Mande um abraço pro Casaca também. Casaca? É aquele rapaz lá, o nome dele é Reginaldo. Começou torcendo Fortaleza até 2006. Isso aí eu vou dizer. Depois, e aí, desde então, é torcedor do Ceará. As paixões não se dividem por suspeita da traição. Não se ama dois times. Que é isso? Casaca, presta atenção serviço, rapaz. Reginaldo, o nome dele. Reginaldo. Ó, mandar um abraço também pro Acrísio e pro Pastor Nazareno, lá do Racha do Pastor na Unifó, toda segunda-feira. Um abraço pessoal lá no Jardim do Amor, também em Calcaia. E um abraço aqui também pro Senhor Colares, lá do grupo 1914, Nasce um Campeão, torcedores do Ceará, né? Perfeitamente. Serginho, o Ceará empatou num jogo que ele teve tudo para ganhar no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo ele até se organizou, apesar de levar um gol aos 8. Na segunda etapa, ele teve a favor uma expulsão absurda do zagueiro Miranda. Ah, juiz ruim, viu? Olha que foi a favor, né? Beneficiou o Ceará, mas a gente tem que dizer. Não houve nem falta, ele expulsou o rapaz. O Ceará passou a jogar com um time reduzido a 10. E outra coisa, o treinador lá deve entender de outra coisa, de futebol. Tirou ele o melhor jogador do time e do jogo. Estava mandando no jogo. Foi mandando no jogo. O cara humildinho, quando ele saiu, eu digo... Aquele Serafim? Meu Padre Cícero, muito obrigado. Aquele Serafim, né? Não, o Matheus Serafim foi no primeiro tempo. Bom jogador também, viu? E o Enio foi no jogo todo. Foi o Enio. Cara, mesmo com o time com 10, ele entrava, driblava todo mundo. Quando o treinador tirou, eu digo, aí entende. Aí entende. Mas aí o time do Ceará perdeu a boa oportunidade pela pressa em marcar.
foi algumas manobras prejudicadas e acabou empatando. O resultado, para mim, que não teve muito sabor, não. E aí, Sérgio? Teve chance de vencer a partida e o técnico, quando tirou o Saulo, falei assim, eu pensando comigo, eu falei, tirou certo, porque o Saulo precisa de espaço. E o Recalde fica ali pertinho, e qualquer bobeira ele consegue resolver em espaço pequeno, né? Faz de morto. E acabou saindo do Também gol. a bobeira da cara, viu, meu amigo? Mas aí Entrega. tem a bobeira. Eles acreditaram. Aquele aí ela acreditou que podia dar uma bobeira e foi atrás de pegar. O Ceará correu atrás do resultado. E o Ceará está numa colocação nesse momento boa, né? Ele está a 3 pontos. E ele tem um jogo agora em casa aí, ele tem que vencer os jogos agora, não pode mais perder jogo, tem que estar vencendo. E eu acho que o time do Ceará está mais confiante, tudo. Eu achei, por exemplo, o Richardson está mais tranquilo para jogar futebol, não está ganhando logo um cartão amarelo com 5, 6 minutos de jogo como era. Então ele é um certo termômetro do time. Quando o Richardson não ganha cartão, é sinal que o Ceará está indo num caminho bom. Sabia? Porque ele cobre todo mundo, então o time está calmo, a saída de bola está melhor. Richardson é o meu termômetro, ele fica ali, quando está complicado, ele na primeira bola ele vai logo, tipo uma voadora nas pernas do cara, e aí ganha o cartão e tudo. O Ceará, estamos aí, né, vamos esperar mais para frente e tudo, mas acho que é um time... Eu gosto muito do ataque do lado esquerdo do Ceará. Né? Embora o Pulga, né? O Matheus Bahia sempre cria algum problema ali de cobertura. O negócio que você estava falando de sistema, o Ceará com o Matheus Bahia, ele tem um esquema muito legal se tivesse 3 zagueiros de velocidade. Mas você arrumar 3 zagueiros de velocidade, de boa técnica, para fazer uma linha de 3 lá atrás é complicado, não é fácil não. E aí, meu querido Noge? Só um instantinho, esqueci o zagueiro central que veio do Corinthians. Eu não entendi porque o garoto não está jogando. Ele jogou muita bola contra o Novo Horizontino. Jogou espaço, ganhou bola. Mas ele não, apesar do problema desse Matheus, que foi expulso, o Matheus é o dono daquela posição. E o David Ricardo também não vai perder posição para ninguém. Não, o David Ricardo não. O garoto é zagueiro central. Ele jogou com o David Ricardo. É um garoto alto, 1,92 m. Eu sei, mas o David Ricardo... Ceará está tomando Você gol de concorda que o David Ricardo é um dos principais jogadores do Ceará? Concordo. Agora, o Ceará toma gol de cabeça dentro da pequena área todo jogo. Esse jogador é grande. Matheus Serafim fez o diabo pelo lado esquerdo. Mas me diga uma coisa, sobre o calor de Manaus, dá para respirar mesmo? O que é que você achou? É complicado. E lá, porque aqui o jogo começou 4 horas, mas lá começou às 3, né? Porque tem 1 hora a menos lá. É difícil, era complicado. Eu achei até que o Ceará fosse sentir mais o gol, porque ele tomou um gol no começo do jogo. Até que ele fosse sentir mais. Agora, esse time, ele é um time até ousado em determinados momentos no campo dele, mas ele também ele se acovardou. Em determinado momento você via, eu ficava prestando atenção, ele ficou atrás da linha da bola os 11 jogadores. Quando o Ceará começou a tomar conta do meio do campo... O time não é bom, não. Não é, não. O time não é bom, não. Não, e dificilmente ele perde aí, né? Porque a Série B é tudo parecido mesmo, é tudo japonês. É tudo japonês. Mas o time se acovardou de tal forma que o Ceará teve o jogo na mão para ganhar. O Ceará era para ter vencido esse jogo. E não ganhou. Esse era para ter vencido esse jogo. O problema é esse, porque agora restam 14 jogos, são 7 fora e 7 em casa. Mas, de qualquer forma, diminuiu um pouco a distância para o G4. E o Ceará está no caminho bom. Eu tenho até acreditado que o Ceará pode chegar no G4, sim. Desde que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, eles tinham febre amarela, tifo, malária, sejam acometidos de alguma doença dessa. Porque só se eles perderem. Ou o negócio do Ceará fica caminhando muito devagar. Dava para ganhar o jogo. 3 pontos importantes. Entendeu? Eu acho que falta, sabe, aquela condição de passar por cima. Aliás, o Ceará estava na esperança de trazer Vina, mas aí tinha um prazo até hoje. Muito difícil. Acabou, Vina, tchau e bênção. É um sebastianismo danado com relação à Vina. Mas diga aí, meu querido, nós estamos sem tempo. Viu, Sérgio? Por favor. Vamos sem tempo aqui. Eu queria a opinião do nosso Tó Alexandrino sobre o jogo. Série B é uma competição muito similar, né? As equipes elas são muito parecidas, são muito iguais. A gente percebe que seja o primeiro colocado, seja o 8º, as equipes elas têm praticamente o mesmo nível, né? Competitivo. Claro que com algumas virtudes, algumas deficiências e tudo mais. Mas é o tipo de jogo que você olha, dentro do objetivo de uma Série B,
em que a equipe do Amazonas fez só praticamente o gol o jogo inteiro e tentou algumas escapadas com o Enio e o Matheus Serafim. Fora isso, não teve mais nenhuma virtude. O Ceará ele teve o controle absoluto da partida no primeiro tempo, com um pouco mais de dificuldade de chegar à área, até porque o Amazonas se fechou todinho. E aí no segundo tempo a saída do Mugni parece que trouxe mais clareza para que o Ceará começasse a ameaçar um pouco mais, ter chances de gol. Mas assim, numa Série B, eu sempre gosto de falar que desde a chegada do Léo Condé, o Ceará precisa fazer um campeonato de recuperação. Nos últimos 9 jogos, ganhou 7. Em condições normais, que você vem mantendo uma regularidade, você está dentro do grupo dos 4. Nas condições atuais, que o Ceará precisa, a todo momento está remando, subindo a montanha, ele ainda está distante do G4 aí, 3 pontos. 3 pontos. Com adversários ainda podendo ultrapassá-lo na rodada. A grande questão é, na pior das hipóteses, conseguiu pontuar. Mas diante desse na pior das hipóteses, é vencer todos os jogos em casa. Tem que vencer 7 jogos em casa e beliscar o que for possível fora de casa para poder pensar em acesso, para se tornar forte. Ganhando em casa ainda tem que beliscar fora? No mínimo, né? Tem porque vai 21, vai estar com quantos pontos? Com 21 nesse cenário ganhando, ele chega a 66, né? 66, Porque eu se acho todo que mundo ganhar os pontos que tiver 66 em ele casa... entra. os times- Só para a gente finalizar, aqui ele tem em casa ó, o Operário, Vila Nova, Brusque, Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América Mineiro. São os times que ele enfrenta em casa aqui, a tentar pontuar. Quanto a Alvina, viu, só para... A Alvina está sem jogar uma partida de futebol desde abril. Pois é, uma maravilha, né? Não sei se seria uma boa, não, viu? E assim, o torcedor acha que ia ser maravilhoso a chegada dele, ia mudar o Ceará da água para o vinho. Não é assim, cara. E cria expectativa falsa. O problema é esse. Você fala em Vinda, de qualquer maneira, ele tem uma boa figura, né? Uma boa lembrança. Sim. Aí não deu certo. O cara tinha um prazo de poucos minutos hoje. Isso, eu nem falaria num negócio desse. É pior. No futebol, você colocar a lembrança afetiva à frente da realidade, como diria aquele nosso narrador, o risco de você tomar na tarraqueta é grande. É grande. Bom, fim do papo. Um abraçaço, né? Agora tem. Rapaz, eu não estava com vontade nem de soltar esses gols lá de Iguatu, não. Mas solta aí rapidinho, dá tempo? Solta aí esses gols. Só aqui, meu Deus do céu, rapaz. Aí. Ô, meu amigo Mauro, me ajude, Mauro. E logo o Mauro, que Não é, rapaz? uma das esperanças maiores, né? Falhou muito nesse jogo. Pois Ele é. que fez Mas não foi fácil, não. O chute foi forte, né? Mas soltou para frente, aí é pra diferente. frente. E o terceiro gol do Anápolis também foi uma falha dele. Ele pulou no Foi, canto, né? a bola na mão dele, a bola acabou, amorteceu e deu no terceiro gol. Mão de alface, que o pessoal costuma chamar, né? O gol do Otacílio Marcos, né? O empate. Logo na sequência, praticamente, do Esse primeiro gol. Otacílio faz gol mesmo, né, rapaz? O Otacílio não perdoa, né? E aí, quase na sequência também, já tem a virada do Iguatu. Pois é. Foi o vira e desvira, né? Você Porque foi me disse, você cochichou aqui, cochichou é ótimo, Bom, que o Ceará não que o time do Iguatu não mereceu mesmo ganhar, não? pelo jogo não, porque ele não fez o jogo que ele vinha fazendo. Não vinha, porque esse Anápolis também não mostrou muita coisa, não. Time organizado, com aquela marcação forte, mas ele não fez o jogo que eles vinham fazendo lá no Morenão, principalmente. Foi um time meio disperso. As falhas do goleiro, que o Mauro não chegou a falhar, pelo menos os jogos que eu assisti de Iguatu, o Mauro não falhou em nenhum jogo. Nenhuma das partidas. Quando é nesse jogo aí, ele falhou logo 2 vezes, em 2 jogos em momentos importantes. O Iguatu tomou um gol, virou para 2-1, tomou uma virada para 3-2 e empatou já nos acréscimos, nos estertores, né? Abrindo aquela possibilidade, dando aquela expectativa de que poderia, nos pênaltis, conquistar o acesso para a Série C. E acabou perdendo também na disputa por pênaltis. Quer dizer, não foi uma jornada boa do Iguatu, que ele ganhou 9 jogos dentro do Morenão. Na hora de ganhar o jogo mais importante, ele acabou perdendo, empatando e perdendo nos pênaltis. Pois é, alguma coisa mais a acrescentar, meu querido Tom? E essa aí foi a única finalização do Anápolis no segundo tempo, viu? Dois. E foi pro gol. Aí, ó. Pronto, e ó. o Uma falha do Iguatu, goleiro. antes desse terceiro gol do Anápolis, teve uma chance clara com o Ebert na grande área, depois de uma trama aqui pelo lado direito. Nossa. Ele entrou sozinho, aí chutou mais Aí foi o grama gol do de que empate, bola. 3-3. Pois é, lamentável. De qualquer maneira, fez um bom trabalho. Vamos esperar que o Iguatu se anime, porque em termos de representante do interior, nós estamos numa situação muito ruim. Muito ruim. Bom, eu quero agradecer a todos, né? A grande audiência dada ao programa. E na próxima segunda, 19 horas aqui, 19 caqueradas, nós estaremos de volta para mais um programa com a bola toda. Aí vem a Arenga, né? Arenga Cast.
Pronto. É a nossa próxima atração. Tchau e bênção.